Galera, tudo bem? Sou o professor Éder Machado. Estou passando aqui para trabalhar com vocês uma aula diferenciada, né? A gente vai fazer uma aula gravada para mostrar um pouquinho da parte técnica de uma transmissão de vídeo. Na verdade, hoje eu não vou estar fazendo com vocês uma transmissão de vídeo, por quê? Porque muitos alunos não têm a internet num determinado horário, enfim, eu vou fazer essa aula gravada e aí vou disponibilizar no YouTube e aí depois o link para que vocês possam acessar a aula e a gente poder compartilhar também, tirando dúvidas, ter um momentozinho para a gente tirar dúvidas e fazer as participações que vocês tenham que fazer, tá bom? Mas aí de antemão, gostaria de agradecer já você que está assistindo e que vai ficar até o final, né? Porque aí, a partir daí, a gente vai poder trabalhar com vocês também, algum tira dúvidas e etc. E eu estou pensando em gravar um outro momento desse para fazer um retrocesso, né? Um retrospecto de tudo que a gente viu até agora no nosso semestre, né? Já que a gente tem aí uma dificuldade presencial, uma dificuldade de estarmos juntos, eu gostaria que a gente tivesse oportunidade de verificar o nosso conteúdo e a gente poder trabalhar daqui para frente, tá bom? Então, de antemão, quero acolher todo mundo do PAV 2, né, que tem uma disciplina de direção de arte, então eu vou envolver muito contexto de direção de arte nessa disciplina, mas também eu vou estar divulgando esse material para o pessoal do PAV 3, já que a gente também vai trabalhar uma realidade de som aqui, e aí a gente vai poder casar as duas turmas nesse sentido amplo do audiovisual, tá bom? Então, coloquei até o nome da aula de produção audiovisual, porque a gente vai falar de tudo que engloba esse mundo audiovisual, tá bom? Mas de antemão, queria que a gente vai conhecer várias coisas, inclusive eu estou aqui com duas câmeras, eu estou aqui com um celular, que vai servir de câmera pra gente também, vocês vão conhecer. Eu vou tentar, de repente eu posso até tentar mostrar essa técnica para vocês, né? Aqui é um celular normal, meu celular, tá bom? Mas aí vocês vão ver que a gente pode usar o celular também na transmissão, mostrando aqui já ó, iluminação aqui para vocês, que é um tripé também. Na verdade eu não estou usando o celular no tripé, eu tirei, então tá só a iluminação ligada, que o meu microfonezinho Shotgun que eu estou utilizando agora, né? É um boom, tem muita gente que chama de boom. Boom na verdade é a vara, né? A vara que segura o shotgun, mas aqui ele está no chão, no pedestalzinho. Vou mostrar para vocês uma mesa de som, uma mesa de luz DMX, tá bom? Vou mostrar refletores, canhões, né? De repente como utilizar isso em casa ou para as nossas produções. Também estou utilizando aqui uma mesa de som, tem um microfone auxiliar, se o shotgun desse problema, eu já teria um microfone auxiliar. Estou usando um programa de transmissão chamado OBS, bem conhecido no mercado, tá bom? Então tudo isso eu vou tentar pincelar aqui pra gente poder ir conversando também e estudando essa realidade, tá bom? Mas de antemão, vou fazer aqui um apanhado do assunto de hoje. Queria que vocês ficassem atentos, porque eu não vou ter muito tempo, né? Não vou poder gravar uma aula tão grande, porque senão vai ficar pesado e pode ficar cansativo para alguns. E em relação à internet, eu tenho até medo disso, né? Porque tem alguns que não estão conseguindo ter acesso, espero que todos tenham, mas aqueles que conseguirem acesso, eu queria poder passar esse conteúdo para que a gente pudesse trabalhar juntos, tá certo? Então assim, de antemão, nós temos um ambiente em que a gente pode trabalhar para um vídeo. Vamos dizer que é um vídeo, a gente tem vários tipos de vídeo, né? Temos um vídeo comercial onde a gente quer apresentar um produto. A gente pode ter um vídeo, tem muita gente que participa de grupos religiosos que pode apresentar uma palestra, uma pregação, ou de repente uma live musical, né? A gente tem a possibilidade, por exemplo, de um youtuber, né? Tem gente na sala de aula que gosta de fazer esse tipo de vídeo. Tem também aqueles que gostam de tutoriais, né? Então faz um tutorial, inclusive tem aí o edital da escola, né? Que foi prorrogada a data para que todo mundo participe, né? Então de repente alguma técnica assim já pode te favorecer também nesse momento
nessa realidade do edital da escola, né? O Jaime em Casa, né? E aí, queria que ficasse bem claro para nós duas coisas, né? O ambiente onde a gente vai estar trabalhando um vídeo, ele é composto por cenário e figurino, né? Em forma visual. Então a gente tem essa questão do cenário e do figurino. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, um pouco mais aprimorado. E a gente tem a parte técnica, que é o áudio e o vídeo. E aí a gente tem que somar o que a pessoa vai enxergar em casa e o que a pessoa vai ouvir em casa. Então essas duas coisas têm que ser somadas. É por isso que a gente chama de produção audiovisual, né? Por isso que o nosso curso é de produção de áudio e vídeo, né? Ou produção de audiovisual, porque é somado. Não adianta eu ter um ótimo vídeo e não ter um bom áudio. Não adianta eu ter um excelente áudio e as pessoas não enxergarem nada. Também não é legal. Se for para ter só o áudio, eu faço um podcast, eu faço rádio, eu faço um outro tipo de trabalho sem comprometer o meu contexto geral, que é um conjunto de informações. Então, quando a gente trabalha os nossos sentidos, o visual, o auditivo, a gente está trabalhando um conjunto, né? Então, isso funciona em somatório. Por exemplo, você está vendendo um produto, e aí você está só falando do produto e você não mostra o produto. É uma coisa totalmente diferente do que, por exemplo, você pegar esse produto e experimentar na frente do vídeo. E aí a pessoa que está em casa, de repente ela pode até se sentir com vontade. Vamos dizer que eu estou fazendo a propaganda da Cajuína São Geraldo, que eu gosto, né? Não sei se você gosta, mas eu gosto. E aí você está ali fazendo a propaganda da Cajuína São Geraldo. Uma coisa é a pessoa colocar na tela um cartaz e uma voz falando, né? Compre Cajuína São Geraldo. Outra coisa é você fazer um vídeo em que você tem um cenário de uma cozinha com uma família reunida. Na hora do almoço estão tomando o quê? Cajuína São Geraldo. Então todo mundo toma, sorri, fica feliz com aquela confraternização, né? Depois da pandemia. Aí o que acontece? Você está passando para a pessoa que está em casa uma experiência, uma vivência. Então você não está simplesmente passando um produto que pode matar a sede. Não, você está passando para quem está em casa uma experiência, uma vivência familiar, um momento de confraternização através também de um refrigerante de caju, que a gente chama de cajuína, né? São Geraldo. Deu para entender, né? Então a gente precisa ter esse ambiente, a gente tem a questão do figurino, da imagem corporal, a imagem pessoal, e também a parte técnica, que é o áudio e o vídeo sendo casado, né? Então tudo isso que eu falei, o ambiente, o cenário, figurino, postura e etc., aliados à técnica, o áudio, o vídeo, tudo isso é um conjunto de informações. Nos proporciona um conjunto de informações que a gente pode levar para o telespectador, né, para aquele que vai estar acompanhando aquele momento que a gente vai estar transmitindo, e ele vai conseguir adaptar para a sua mente tudo aquilo que está sendo apresentado. Por exemplo, quando eu vejo um vídeo, você vê um vídeo, por exemplo, um filme, seja o que for, você não vai olhar somente para o ator. Você não vai olhar somente para quem está falando. Você vai olhar para o cenário, você vai olhar para um copo que tem algum líquido dentro, você vai olhar para o quadro que tem pendurado na parede, você vai olhar para a cor da parede, para o pano de fundo, para o papel de parede, você vai ver o que tem em cima da escrivaninha, você vai ver o óculos se está manchado, né? Tudo você vai ver, né? Então, você vai perceber todas essas realidades, porque você, ao mesmo tempo que você vai estar ouvindo, o seu olhar ele vai dar um passeio pela cena, olhando todas as particularidades, os detalhes, né? Como, por exemplo, no rádio. No rádio não tem vídeo. Então, o que as pessoas fazem? Elas estão ouvindo e, ao mesmo tempo, elas estão imaginando aquilo que elas estão ouvindo. Estão ouvindo só duas pessoas conversarem. Então ela fica imaginando se uma está de frente para a outra, se estão de lado, se estão rindo, se estão tristes, se estão alegres, enfim, se estão chateadas, né? E aí você fica, pelo som, pela voz, pela interpretação, você fica compreendendo, percebendo ou imaginando como é que está sendo a realidade
de quem está falando, de quem está trabalhando aquele áudio, né? No vídeo não, se complementa, porque você além de ouvir, você ouve, você pode enxergar, né? Ver o que a pessoa está fazendo, ver o que a pessoa está manipulando, segurando, etc. Né? Por exemplo, em um filme, a iluminação dita o clima da cena. Por exemplo, você está, por exemplo, uma cena de suspense ou de terror. Então tem penumbras, uma meia luz, né? Então trabalha um contexto que de repente se torna assustador, que é diferente de uma cena cômica, onde a intensidade da iluminação não é diferenciada e não tem tanta importância para mexer com as emoções do espectador, né? Então a luz, ela trabalha toda essa realidade de cena, né? Então eu tô aqui com um fundo meio esverdeado. A ideia era a gente brincar com o chroma key, né, por exemplo. Mas vocês já conhecem, na escola tem um chroma key e de repente o chroma key ele vai servir para a gente de repente tirar esse ambiente que eu estou e colocar um outro ambiente atrás, né? Isso você já conhece. Mas, por exemplo, se eu mudo a iluminação, eu tiro o azul e coloco uma outra cor. Por exemplo, eu coloquei um vermelho no meu ambiente agora. E aí? Será que ele vai passar a mesma sensação que aquela que a gente tinha há pouco, do verde? Né? Se eu mudar para um azul, o que ele vai transmitir? O que esse ambiente vai trazer para nós? Aqui agora talvez eu tenha uma penumbra, algo diferenciado, ou seria o vermelho. Tem uma diferenciação? Então, essa iluminação, ela causa essa diferença no ambiente, né? Vou estourar aqui de branco agora, pronto, vou deixar assim, branco. Tá? Então, cada cor, cada iluminação que eu utilizar no meu ambiente, no meu cenário, vai me trazer, de repente, uma sensação diferente, uma sensação nova, né? E aí, como a gente deu o exemplo, uma cena de suspense ou de terror, ela é totalmente diferente de uma cena cômica. A cena cômica, quanto mais colorido, quanto mais luz, melhor. Uma cena de terror, uma cena de suspense, ela já precisa ter um clima diferenciado, e esse clima diferenciado vem da iluminação também, né? Por exemplo, se eu disser para você imaginar um ambiente rústico, meia luz, à noite, com teia de aranhas nos cantos daquele cômodo, uma cadeira de balanço, utensílios e quadros antigos, coisas antigas, né? Meio que aquela coisa meio antiquário, né? O que vem na cabeça quando você imagina todos esses materiais juntos, né? Repetindo, um ambiente rústico, pode ser uma casa antiga, né? Madeira, por exemplo, meia luz, uma luz bem baixa. Eu só não vou baixar a luz de frente porque vocês não vão me enxergar direito e também porque está longe aqui, eu vou ter que me levantar. Mas uma meia luz, uma penumbra, uma coisa mais sombria, pode-se assim dizer. E aí teias de aranhas pelos cantos da casa. De repente pode ser móveis cobertos, ou se não forem cobertos por tecidos, mas cobertos por poeira, por exemplo. Cadeira de balanço, tem aquelas luminárias, né, antigas, de repente até aquelas que balançam assim. Quadros antigos, de repente aquele povo com aqueles olhares assim que já dá um suspense só em você ver, que você não sabe se o olho está mexendo ou se não está. Então o que vem na nossa mente? Aquele ambiente vai te trazer uma sensação. Só aquele ambiente talvez já te cause algum tipo de suspense, algum tipo de medo, né? E de repente vai colaborar com aquilo que a gente está querendo passar para o interlocutor, né? Eu estou dizendo como se eu fosse o diretor, ou o diretor de arte, ou o roteirista, né? O que eu quero passar com aquela cena? Então, o cenário ele vai colaborar com aquilo que a gente quer trabalhar, somado com a iluminação, somado com o figurino, né? E aí a gente completa os sentidos daqueles que vão estar assistindo ao nosso filme, né? O nosso filme, nosso vídeo. Lembrando que, deixar bem claro para você algo, né?
sempre que eu falo de filme, eu não falo só de cinema, né? A gente tem cinema, a gente tem publicidade, a gente hoje tem a questão do YouTuber, a gente tem as lives, né? Então tudo isso, quando eu quero falar em vídeo, em filme, tudo isso está envolvido, porque tudo isso, da sua forma, guardadas as devidas proporções, tudo isso precisa de um cenário, de um figurino, de uma interpretação, de um roteiro, de um planejamento, de uma equipe administrativa, de uma logística, enfim, de uma produção, né? Todas essas áreas precisam. Então, eu não estou falando somente do cinema, até porque, como eu até já disse em sala de aula, nem todos nós, eu e vocês, nem todos nós vamos trabalhar com cinema especificamente, mas muitos podem trabalhar com publicidade, pode trabalhar com clipes musicais, pode trabalhar com produtos, pode trabalhar com eventos, né? Questão é muito em alta, não nesse período de pandemia, lógico, mas o setor de eventos cada vez mais cresce, se amplifica, né? E as produções são cada vez com mais qualidade. Vi até uma reportagem essa semana, vale a pena compartilhar com vocês, para quem não viu. Existe um casal, nesse mês de maio, iria casar, e aí, né, o casamento teve que ser cancelado fisicamente, porque devido à pandemia não tinha possibilidade, nem do local, nem do buffet, nem da igreja, enfim, vocês sabem disso, né? Então, o que acontece? Eles resolveram fazer um casamento virtual, e todos os convidados participando de uma transmissão ao vivo, né? Eles dois juntos para fazer a celebração, a banda da recepção fazendo uma live para eles ao mesmo tempo, os convidados, cada um nas suas casas, todo mundo arrumado, assistindo ao vídeo, a transmissão de vídeo do casamento deles. Então, para vocês terem ideia, eles gastaram 40 mil reais. 40 mil reais envolvendo tudo. Transmissão da banda, a banda toda se juntou, ligou som, questão de câmera, cenário, tudo. E aí cobrou um cachê por isso. Toda a decoração do ambiente que eles estavam e fizeram a transmissão da cerimônia. E aí lembrancinhas para os convidados que eles mandaram pelos correios, e aí receberam presentes pelos correios também. E aí eles tiveram um custo do casamento total de 40 mil reais. Para vocês terem ideia, né? Então é um setor que acaba sendo promissor para o futuro também. Será que isso não vai acontecer após a pandemia passar, né? Será que outras coisas assim não vão se adaptar para essa realidade do ao vivo, da transmissão ao vivo, né? Então, é possível e é não somente aceitável, mas é necessário, né? É necessário. Então, estou só conferindo aqui a câmera aqui, que eu acho que tinha saído a outra câmera, para eu deixar ela ligadinha aqui. Isso, é isso mesmo. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. A minha outra câmera. Então, é um setor que não é só promissor, mas ele é realidade nos nossos dias, né? E aí, mas a gente precisa ter um mínimo de organização, tem que ter um mínimo de produção para que ele tenha qualidade. E aí os vídeos feitos para vender ou divulgar um negócio seu, um negócio de um parente ou de um cliente, né? De repente você, como formado em técnico de produção de áudio e vídeo, você pode oferecer o seu serviço para dirigir uma campanha publicitária para um empreendimento no seu bairro, né? Um empreendimento na cidade mesmo, em qualquer lugar, você vai ter referência para isso. Eu não tenho muitos equipamentos, né? Juntam alguns alunos ali e trabalham essa realidade de parceria, e aí de repente faz um serviço de qualidade onde todo mundo possa ganhar, né? E aí esses vídeos feitos para vender ou divulgar um negócio, ele tem o mesmo poder desde que você saiba exatamente como montar um cenário, desde que você saiba como trazer uma conexão entre a mensagem a ser transmitida e aquilo que você está mostrando, né? Por exemplo, eu estou aqui trabalhando com vocês uma aula, né? Por mais que eu esteja num ambiente residencial, eu estou aqui de bermuda até, né? Então, aí, meus cambitinhos, né? Então, eu estou em casa, mas
de repente, um ambiente onde eu possa mostrar e demonstrar para vocês aquilo que eu estou falando, né? Eu tenho um microfone, eu tenho um equipamento, né, que vocês já viram, né? Preciso mostrar de novo, mas eu vou mostrar aqui. Eu gosto da questão das câmeras, né? Então, eu tenho os equipamentos aqui, estou mostrando para vocês, mesmo não sendo em ambiente de sala de aula, então eu vou mostrando e trabalhando com vocês a realidade daquilo que a gente quer transmitir em sala de aula, certo? Então, o que eu quero dizer é que, seja o que for que você trabalhe, você precisa no seu vídeo linkar com aquilo que você quer transmitir de mensagem. Eu quero transmitir o aprendizado, conhecimento. Então, eu estou mostrando para vocês como é que vai funcionar, ou como é que funciona, né? Então, quando você for vender o seu produto, por exemplo, tem a galera que vende... Vou dar um exemplo. Uma galera que vende canjica na escola, né? Então, como é que eu posso fazer com que a galera das outras salas percebam que eu estou vendendo canjica? Eu posso espalhar cartazes pela escola, eu posso fazer um vídeo para mandar no WhatsApp, né? E aí eu posso mandar um vídeo eu produzindo a canjica. Eu não, né? A pessoa que vai vender, claro. É você que está oferecendo o serviço. Então você pode fazer um vídeo mostrando como você faz, como você embala e fica massa e tal, e alguém provando, né? Você mesmo, um parente, enfim, um irmão menor, que a criança não mente, quando tá ruim ela diz mesmo. Então, de repente, esse videozinho você passa e no dia seguinte você leva a canjica para a escola. Talvez aquelas pessoas que assistiram o vídeo, no mínimo, elas fiquem com vontade de provar. Ah, não tem dinheiro, aí é outra história. Mas que ela ficou com vontade, ela ficou. E de repente ela pode arranjar um dinheiro, ela pode dizer para alguém, compra que é legal, eu vi o vídeo, é bom, né? Então de repente aquela pessoa pode apostar no teu trabalho graças a ter visto um vídeo que você produziu do teu trabalho. Entendeu? Então quando você demonstra essa realidade, você pode estar dando credibilidade para o teu produto. Você pode estar mostrando para as pessoas uma realidade que elas não veem. Por exemplo, se chegar lá na escola e apresentar a canjica, a pessoa pode ficar com dúvida. Ixi, será que foi feito com... qual é a procedência, né? Foi feito com que água? Foi água lá da Lagoa da Zeza? Não sei, né? Então a pessoa pode ficar desconfiando do teu produto. Mas aí se você mostrar que ele tem qualidade, vai ganhar uma credibilidade, não só das pessoas, mas essas pessoas podem divulgar para outras, né? A gente chama isso de marketing de evangelização. Você fala para uma pessoa e a pessoa vai falar para outra e fala para outra, né? O boca a boca, que a gente conhece, ouve muito falar nessa expressão, né? O boca a boca. Então, essa nossa capacidade de se utilizar também do vídeo, ela é fundamental, né? E a gente está se formando para trabalhar com isso. Então a gente tem que aproveitar melhor essa nossa ferramenta do vídeo para, inclusive, ganhar dinheiro, tá? A gente está trabalhando numa escola profissional, né? Então a gente tem que olhar isso como profissionalismo, né? E a gente precisa ganhar dinheiro porque profissional vive do seu trabalho, não é verdade? Então a gente precisa perceber os espaços, inclusive, que a gente está perdendo, né, as possibilidades que a gente está perdendo em não utilizar as nossas ferramentas de vídeo. Então, quando o professor ficar aperreando você para produzir, para fazer vídeo, para trabalhar isso, trabalhar aquilo, é chato, talvez você não tenha muito tempo, não tem equipamento, não sei o quê, mas isso é fundamental para a sua caminhada profissional. É fundamental para a tua vida na escola, dentro do nosso curso de produção de áudio e vídeo. Então, a gente precisa fazer, tá? Então, eu acho que eu cobro até pouco de vocês, vou começar a cobrar mais, né? Porque a gente precisa fazer acontecer. Éder, eu não tenho um microfone shotgun como tu tá apresentando aí, eu não tenho. Beleza, não tem problema. A gente tem, por exemplo, eu poderia estar fazendo essa live com vocês, que eu não estou fazendo live, né? Estou gravando, repito. Eu poderia estar gravando isso com vocês com um microfone de lapela que custa 20 a 30 reais. Você vai lá no LX, você encontra, você vai ali no Marketplace, no Facebook, você encontra de 30 reais um microfonezinho para você colocar aqui na roupa, por dentro, fiozinho escondidinho. Show de bola. É da China.
não tem muita qualidade, mas funciona. Funciona. Você pode começar com ele. Você pode começar com ele. Né? Então a gente não precisa, a gente principalmente como professor, a gente não vai exigir que você tenha todos os equipamentos de última geração. Mas o mercado, quando você sair, o mercado vai querer equipamentos, entendeu? Então a gente precisa começar de algum lugar. Mesmo que a gente não tenha muitas ferramentas, a gente começa com o que a gente tem. Ah, você tem um celular? Beleza, pode gravar com ele. Ah, eu não tenho uma iluminação DMX, como tu. Não precisa ter, sabe? Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou até mostrar logo, só pra vocês verem. Essa iluminação que eu estou usando aqui, ó, eu que fiz. Ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui do lado. Pronto. Tá? Beleza. Depois eu mostro outra coisa que ela tem de diferente. O que acontece com essa iluminação? Eu que fiz. Eu comprei uma placa de LED, né? Essa placa de LED é dimerizável. O que é uma placa de LED dimerizável? Ela tem controle de luminosidade. Eu aumento a luminosidade, eu diminuo o brilho, né? Então, por exemplo, eu estou aqui e eu estou achando que está muito escuro. Eu posso botar ela com mais força, eu posso botar ela com mais intensidade para que eu fique mais iluminado. Mas eu posso também diminuir se eu estiver achando que está muito claro, né? Assim como eu faço aqui nos DMX aqui atrás, ó. Isso é o dimmer. Isso é dimerizável, né? Que é eu conseguir controlar a intensidade de luz, percebe? Ó, a minha da frente está me iluminando, você vê que ela está até muito forte, né? Mas aí quando eu coloco a luz de contra, ela me completa, percebe? Agora eu tenho luz na frente e eu tenho luz de contra. E a luz de contra compensa a luminosidade do ambiente, faz com que a da frente não estoure. Ó, se eu diminuo, ela vai estourar. Olha a diferença, né? Olha aqui, deixa eu ver aqui na frente. Isso, olha a minha mão, né? Olha a minha mão. Todo mundo, né? Então, essa câmera que eu estou usando aqui é a câmera do computador. Ela já não tem tantos recursos, né? A câmera do celular acaba sendo melhor um pouquinho. Deixa eu ligar a câmera do celular para você ver como é que fica a minha imagem com essa mesma luz. Eu vou botar aqui vou botar na mesma posição aqui para você ver. Só para você ver a diferença da qualidade das duas câmeras, ó. Né? Olha do celular como é que fica. E mesmo que aumenta a luz, vocês vão ver o feixe de luz diferente da câmera do notebook, né? Deixa eu mudar a cor aqui para vocês perceberem. Olha, vermelhão, verde, um azul. E vou botar o branco novamente. Viu aí? Então na câmera do celular quase não tem muita diferença, né? Quase não tem muita diferença, mas na câmera do notebook faz uma diferença muito grande a iluminação. Então vai depender do seu celular, vai depender daquilo que... vai depender de como você usa, do que você usa, quais os equipamentos que você está usando. E aí a gente pode perceber essa diferença de como a gente trabalha o nosso cenário e também a nossa parte técnica dos nossos vídeos, tá bom? Isso, como eu disse, né, isso vale para tudo. Você vai fazer uma cena dentro da escola com um determinado roteiro que você fez, sei lá, vou puxar para o trabalho que eu passei na semana atrasada, né? Por exemplo, uma delegacia. Você vai fazer uma delegacia dentro da escola. Você vai mostrar o quê? Vai mostrar a carteira? Se você mostrar a carteira vai identificar que você está na escola. Então não teria sentido uma carteira de sala de aula numa delegacia. Não é verdade? Vai mostrar o birô? Beleza, na delegacia tem birô. Computador, na delegacia, geralmente é o quê? Um desktop, né? Poderia ver a possibilidade de trabalhar com um desktop ou fazer lá no laboratório onde tem computador desktop, né? E aí fazer um atendimento com cadeira sem ser de braço. Onde é que eu tenho? Tem lá no refeitório, né? No refeitório as cadeiras não são que nem carteiras. Então é diferente. Então tudo isso diferencia, tudo isso muda de acordo com aquilo que eu quero trabalhar, de acordo com aquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero transmitir para as pessoas também, né? Porque na verdade não é só
aquilo que eu quero, mas é como as pessoas vão entender. E aí a gente já falou de repertório na sala de aula, né? O que seria um repertório? É perceber que as pessoas elas têm uma cultura, elas têm uma realidade de vida que talvez seja diferente da sua, né? Por exemplo, uma linguagem, uma forma de falar. Talvez você tenha uma gíria, você converse, você tenha a utilização de uma gíria em que uma pessoa do outro lado da cidade não use. Pode acontecer. Talvez uma pessoa de uma classe social diferente, né? Então, às vezes tem diferenciações que a gente precisa levar em consideração quando a gente trabalha o audiovisual. E aí a gente chama isso de repertório. Por exemplo, vocês são experts em cinema, mais do que eu, mais do que o professor Hélio, por exemplo. Sabem tudo de cinema. Já assistiram todos os filmes que estão em cartaz na Netflix, vocês já viram. Alguns, né? Nem todos, mas alguns. Então o que acontece? Se alguém você chega para mim com um cartaz de divulgação, mostrando a imagem que tinha no filme X, com a imagem somada, uma edição, né? Você fez uma arte somando um filme tal com outro filme e passando uma imagem, uma ideia de um terceiro filme. Se eu não tiver assistido nenhum dos três, eu não vou saber de nada do que significa. Entendeu? Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai trabalhar uma arte para criticar a falta de emprego. A pessoa que procura emprego e não acha. Aí você coloca, sabe o que no cartaz? Como é o nome? Aquele nós que o esquilo fica tentando carregar na era do gelo, acontece tudo com aquele pó, né? Então, ele fica tentando nós e o bicho fica dentro do gelo congelado, ou cai não sei aonde, ou sobe não sei aonde, ele vai ter e leva uma porrada, ele leva outra. Então, o cara ele tá louco atrás daquele nós. O cara não é o esquilo. Tá atrás daquele nós. E aí o que acontece? É a mesma coisa, talvez, que um pai de família esteja atrás de emprego. Ele procura de todo jeito, vai pra lá, vai pra lá, não sei o que, e o emprego foge da mão dele, vai pra entrevista, não deu certo, e apanha, entendeu? Então o que acontece? Aí você pode colocar um cartaz, por exemplo, a imagem de um nós, de um nozes, né? E aí você coloca, né? Está difícil? Está difícil encontrar um emprego e tal, enfim, você vai fazer um questionamento. É tão difícil encontrar um emprego, para um desempregado encontrar um emprego, quanto para o esquilo conseguir o seu nós, entendeu? Só que tipo assim, se a pessoa não assistiu a Era do Gelo, ela não vai entender nada, porque ela não vai ter repertório para isso. Entendeu agora o sentido da palavra repertório? É a pessoa ter um conhecimento prévio daquilo que você está dizendo, ou daquilo que você está querendo dizer. Entendeu? Então, vamos continuar. Só para eu não... que eu disse que ia fazer rápido, mas já está demorando. já está o tempo passando, o tempo correndo, né? Então, vamos supor que no seu vídeo você queira falar sobre uma oportunidade de negócio. Seja qual for o negócio, vamos dizer que alguém está vendendo Tupperware. Lembrando da Jéssica, né? Alguém está vendendo Tupperware. Por exemplo, Tupperware é um produto que se usa na cozinha. Então você poderia utilizar a sua própria cozinha para mostrar aquele produto? Será? Ou se você estivesse vendendo um celular. Está vendendo um celular. A mesma mesa da cozinha daria para fazer uma propaganda para o teu celular? Está entendendo? Então, mesa da cozinha, produto que se usa na cozinha. Beleza. Casou a ideia, né? Então, completa. Mas, por exemplo, o celular, talvez não seria interessante você utilizar, fazer um vídeo ou uma imagem, de repente, numa sala de estar, né? Num local onde você costuma ficar, numa cadeira ou numa rede, sei lá, enfim, fazendo um elo com a questão do lazer, né? Talvez.
Entendeu? Então, existe uma imagem, a imagem da marca, a imagem do cliente. E aquilo que eu vou transmitir. Eu posso transmitir algo que não tenha nada a ver. Entendeu? Então, às vezes, a gente vê uma publicidade por aí, que você, quando termina a propaganda, você diz assim, hã? E aí? Entendeu? Então, esse tipo de reação a gente não quer ter do cliente. A gente quer que o cliente entenda aquilo que a gente está falando e depois tenha vontade de comprar o produto. É lógico, né? Então, publicidade é isso. A gente tem que criar, inclusive, uma vontade no espectador para que ele vá querer também aquele produto. Pensa que você só tem uma chance para causar uma boa impressão. Por exemplo, né? Cenário, figurino. Eu tenho que me preparar aqui? Não tanto, por quê? Porque vocês me conhecem, é só para vocês, esse momento e tal. Mas se eu estivesse fazendo um vídeo para o YouTuber, para virar YouTuber, muita gente ia reclamar do fundo, ia reclamar talvez da minha roupa. Na roupa nem tanto, né? Eu acho que eu estou tranquilo. Mas a questão da calça, por exemplo, não sei, enfim, da iluminação, de alguma coisa, alguém poderia reclamar, entendeu? Para vocês eu estou me sentindo mais à vontade, porque a gente tem uma relação mais próxima, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse me colocando para o mercado, eu talvez só tivesse uma chance para causar uma boa impressão. Por exemplo, um produto que se vende também é tipo assim, se a galera não gostou da propaganda, a galera não vai se interessar. Se a galera não gostou, sei lá, de uma experiência que houve, se a galera não gostou de uma campanha publicitária, de repente a galera pode não curtir o teu produto, entendeu? Então, você só tem uma chance inicial para causar uma boa impressão, logo de primeira. Se não, por exemplo, um vídeo de youtuber, né? A galera entra, dá uma clicada lá para assistir. Se no primeiro minuto, ou menos, bem menos até, mas vamos dizer que se no primeiro minuto você conseguir conquistar o espectador, ele vai assistir meia hora de vídeo com você. Entendeu? Mas se ele não gostar nos primeiros 15 segundos, ele não vai ver nem até um minuto. Entendeu? Então, essa realidade, ela serve para tudo. Para publicidade, por exemplo, aquele vídeo que passa antes do YouTube. Você vai assistir um filme no YouTube, uma música, qualquer coisa, né? Uma reportagem, etc. Você vai assistir lá no YouTube e antes tem sempre uma publicidade. Não é verdade? Aquela publicidade, será que alguém assiste até o final? Você já se perguntou isso? Ou você tem essa resposta? Será que aquele vídeo alguém assiste até o final? Eu acho que sim. Mas se ela for muito boa, muito atraente, ou até algo que aquela pessoa já esteja interessada. Mas é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque, e aí é que tá, eles têm que colocar a mensagem ali nos primeiros 5 segundos, que é o tempo que você perde para pegar o mouse ou o controle remoto para poder tirar aquele, pular a apresentação, ou pular, né? Pular a publicidade. Aquele período ali, ele dá em 5 segundos, né? Até ele pular o anúncio. Então, 5 segundos eu tenho que dizer tudo que eu tenho que dizer. Em 5 segundos eu tenho que mostrar tudo que eu tenho que mostrar. Em 5 segundos eu tenho que convencer. Entendeu? Então, no cinema, no vídeo, no filme, enfim, seja o que for, na publicidade, num clipe, numa live, acaba sendo assim. Você tem que ser interessante. Por exemplo, uma live de um artista. Se o cara gostar muito do artista, ele vai ficar até o final. Ele vai ver a marmota que tiver de ser. Se estiver mal feito, ele vai ficar. Mas se o cara não curte tanto, ele vai ser mais seletivo. Então, tipo assim, se ele não gostar de alguma coisa, ele pode simplesmente pegar o botão, ali, o controle, sair e entrar numa outra. Entrar em outro lugar, ver outra coisa. Entendeu? Então, a realidade é que a gente tem que valorizar o nosso público através do nosso conteúdo para que ele possa querer ficar. Né? E aí, quando a gente fala de vídeo, é isso. É aquele conjunto que eu falei no início. Conjunto de informações. É o ambiente, é o figurino, é o cenário, é a iluminação, é o som. Eu estou apontando para cá porque o microfone está bem aqui. Está do meu lado. Né? Espero até que o áudio esteja saindo legal para vocês. Então, é o som, é a câmera, enfim, é o vídeo, né? Como está ficando no vídeo. De repente, eu trabalho coisas diferentes, faço coisas diferentes, e aí as pessoas podem se engajar. Né? Tem gente que faz tudo por um like, né?
até plantar bananeira aqui. Eu não preciso porque só assiste quem quiser, né? E só assiste a aula quem quiser, e só aprende quem quiser também, né? Mas a realidade é que no mundão lá fora, na realidade lá fora, que é gigantesca, a galera faz de tudo para obter likes, obter curtidas, e isso gera visualizações, gera premiações, gera retorno financeiro, gera publicidade, gera fama, inclusive, né? E aí, dependendo do que você vai fazer da sua vida depois da pandemia e depois de terminar o seu curso, você vai ter que se utilizar dessas ferramentas também. Não necessariamente plantar bananeira na frente da câmera, né? Mas tudo que você puder fazer de cenário, de figurino, de conteúdo, de roteiro, de planejamento, de viabilidade, aí a gente traz lá pro que eu disse que ia fazer uma revisão, né? A gente traz para o processo criativo. O que eu preciso fazer para melhorar o meu vídeo? A gente volta lá para o processo criativo para ver o que é viável, o que é melhor, o que é mais atraente. Vamos trabalhar as cores. Né? Eu vou falar de comida. Qual é a melhor cor para eu trabalhar a comida? Né? Para eu falar de comida. Qual é a melhor cor? Talvez... não, aqui não. O amarelo? Talvez a melhor cor seja o amarelo. Né? Vamos falar de comida. Ou qual? Deixa eu botar de novo o branco aqui, porque senão fica muito estourado, né? Tá estourado de todo jeito, mas tá melhor assim o meu visual, né? O meu visual tá... Né? Mas enfim, continuando aqui. A gente precisa ter cuidado com o visual, com roupa, com imagem, com os nossos gestos, com a postura, com a linguagem. Né? Por exemplo, eu estou aqui de uma forma muito espontânea com vocês, então estou me mexendo pra caramba, né? Me mexo para um lado, me mexo para outro, estou sentado no chão, né? Estou sentado aqui no chão, ó. De repente eu posso me mexer, me movimentar, né? Eu estou à vontade com vocês, mas eu não estou vendendo nenhum produto, né? Eu estou trabalhando a ideia de proximidade com vocês. Então, vocês estão aqui comigo, pertinho de mim, trabalhando essa temática que a gente quer passar hoje, né? Então isso é o que eu quero passar. Se está transmitindo, eu espero que sim, né? E aí, né, tem até um design aí do lado, na tela, o nome da escola, para você perceber que você está trabalhando dentro do ambiente escolar, mesmo à distância, né? E isso tudo tem a ver. Quando eu mudar a câmera aqui, muda a imagem de trás, né? Você já percebeu, né? Então tem o nome do curso e tudo. E aí, essa realidade é a realidade que a gente deve transmitir sempre. Demonstrar a que viemos. Eu vim para isso, eu vim para ministrar uma aula. Eu não estou com terno e gravata, não tem necessidade, né? E eu posso ficar à vontade por quê? Porque eu tenho vários equipamentos espalhados aqui para mostrar para vocês. Então, quanto mais à vontade eu ficar, melhor. Né? Até porque eu também quero trabalhar com vocês a realidade de vocês poderem fazer aquilo que vocês têm ao alcance. Né? Depois a gente vai até falar disso. Em outro momento eu posso mostrar mais coisas, e aí vai depender da aula de hoje, se vocês se interessarem, gostarem e etc. A gente pode gravar um seguinte, em outro ambiente eu posso fazer um cenário pra gente, posso colocar umas luzinhas, fazer outra coisa mais interessante ainda, pra gente de repente ver outras possibilidades do que a gente pode fazer e usar em casa, entendeu? E aí, enfim. Mas hoje eu quero trabalhar um pouco mais teórico com vocês, mostrando algumas coisas, é claro, mas aí de repente eu posso gravar um outro vídeo construindo com vocês um cenário para vocês verem como é que fica, tá bom? E a gente vai vendo, né? Vamos para frente. O local para fazer uma gravação, por exemplo. Você está pensando em fazer um videozinho aí que o Sávio pediu e você não sabe onde é que você vai fazer. Tem que ser na escola, pode ser fora, né? Enfim, vou comentar aqui algumas coisas sobre o local que de repente pode te ajudar ou pode de repente te fazer pensar, e é importante. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que saber é o que você vai transmitir, qual é a mensagem. A mensagem tem que ter a ver com o ambiente. Por exemplo, você vai falar uma coisa mais séria, por exemplo, uma coisa mais jornalística. Tem sentido você ir para a praia?
depende, né? Só se a notícia tiver a ver com o mar, né? Tiver a ver com o mar, vai ser perfeita a praia. Mas muita coisa vai te atrapalhar, né? Uma jovem, por exemplo, o cabelo vai ficar na cara, voando e tal. Não vai ser legal, entendeu? Então, tem algumas coisas que a gente precisa perceber na hora que a gente está fazendo um planejamento. Planejamento, para fazer um roteiro, ver a parte técnica, a viabilidade, tudo isso. A gente precisa perceber todos esses contratempos também, nessas realidades que a gente pode encontrar de bom e de ruim também, né? Existem coisas boas e coisas ruins. Enfim, vamos dar um exemplo. Por exemplo, você vai apresentar um produto. Lembra da Cajuína São Geraldo, né? Vamos trabalhar com ele. Cajuína São Geraldo. Então, você vai fazer uma campanha de marketing com vídeo para Cajuína São Geraldo. Então, talvez seja legal mostrar a fábrica, mostrar os funcionários trabalhando, mostrar, né? Porque a gente, no primeiro exemplo que a gente deu, a gente mostrou o quê? Uma família reunida tomando Cajuína São Geraldo na hora do almoço, todo mundo junto. Claro, depois da pandemia, né? Agora não pode, né? Mas eu poderia mostrar a fábrica, mostrar o transporte, a logística, o tamanho impressionante do ambiente da fábrica, o rumo de máquina e tal, entendeu? Poderia mostrar também os cajueiros, né, onde eles colhem, e aí para as pessoas de casa entenderem, perceberem que é feito de caju. Cajuína é feito de caju. Não, mas é que tá, não é feito de uma... Como é que eu posso dizer? Não é feito de corante e nem de essência, só o cheiro. Não, é feito da fruta, o suco da fruta. Entendeu? É isso que eu queria dizer. Então, para você mostrar para os clientes que é feito da própria fruta, que eles utilizam tantos por cento da fruta, como é que é feito esse processo, e o que eles fazem com o resto, aquilo que sobra, a castanha vai para onde, sabe? Então, de repente o publicitário, ou o produtor de áudio e vídeo, poderia trabalhar essa realidade, né? Apresentando todo o contexto daquele produto. E aí, se torna uma estratégia de engajamento. Por quê? Porque as pessoas vão conhecer mais a empresa e de repente elas podem ter uma valorização da empresa, elas podem valorizar o que a empresa faz. Por exemplo, vamos dizer que a empresa tem responsabilidade social. Então, por exemplo, é um refrigerante de caju, mas ele não trabalha com a castanha. Aí o que ele faz? Ele tira o caju, a polpa, usa no refrigerante e pega todas aquelas castanhas e vende para uma empresa de castanhas da região lá do Cariri, porque São Geraldo, que eu estou dando um exemplo, é lá de Juazeiro do Norte. Aí de repente eles pegam e vendem, e todo aquele valor da venda das castanhas é revertido em um projeto social que a Cajuína tem. A São Geraldo, não sei se tem não, tá? Estou dando um exemplo. Não é legal? A pessoa de casa vai dizer assim, cara, que legal, eles fabricam a Cajuína e tudo, e tem um projeto social que o custo veio todo das castanhas que eles não utilizam no processo e tal, e aí eles ajudam pessoas, não sei o que e tal, os filhos dos funcionários estudam lá, tá entendendo? Então a gente pode alencar valores dentro daquela proposta de vídeo, né? De um vídeo publicitário, por exemplo. Lembrando que cada cena que vai passar no vídeo, aquilo vai chegar na cabeça das pessoas e de repente elas podem até gravar isso no subconsciente. Quando elas estiverem lá no mercantil e olharem assim na prateleira, elas vão pensar assim, ó, esse aqui, né? Porque tem gente aí que vai ficar doidinho porque eu vou dizer que São Geraldo é melhor do que a Coca-Cola. E eu acho. Mas, por exemplo, tem lá Coca-Cola, Pepsi, não sei o que, e tem São Geraldo. Aí você, poxa, Coca-Cola é famosa, tal. Mas eu acho que eu vou preferir a São Geraldo, porque a São Geraldo é feita no Ceará e ela tem uma responsabilidade social, trabalha com crianças lá de Juazeiro do Norte, trabalha em favor da educação, não sei o quê. Essa Coca-Cola já está rica demais, né? Eu vou ajudar a São Geraldo, que ajuda as pessoas da minha região. Entendeu? De repente, aquela imagem que você passou no seu vídeo, de repente pode ter feito uma mudança de comportamento em uma determinada pessoa. Olha que interessante, né? Que legal, que lindo, que belo, eu acho, né? Pelo menos. E na verdade é a função que a gente tem quando a gente faz
um vídeo, quando a gente faz um trabalho assim audiovisual, publicitário, a gente quer isso, a gente quer uma mudança de comportamento e a gente quer uma valorização da marca que a gente trabalha, entendeu? Então é fundamental que isso aconteça para nós. Então, continuando, o local que a gente vai escolher tem que ter a ver, por exemplo, a gente tem uma sala de aula na escola e a galera quer fazer de quarto para um curta-metragem que está fazendo. Está fazendo um curta-metragem, aí vai fazer um quarto numa sala de aula. É o melhor local? Não, o melhor local seria um quarto, né? Mas aí o que acontece? A galera não bota lá talvez um colchão no chão, uma coisa, e acha que resolveu o quarto. Talvez não, né? De repente a gente precisa de mais elementos. Lembra do que eu falei no começo? Da casa velha, cheia de teia de aranha, o que vai remeter? Pois é, a gente precisa de alguns elementos que de repente possam nos fazer perceber o que é um quarto ou não, né? Claro, talvez poucos elementos, mas com uma movimentação de câmera adequada, a gente consiga transmitir essa imagem. Mas, por exemplo, uma pessoa que está vendo um clipe de vocês, e aí a pessoa está no quarto, tem lá o azulejo, com aquela linhazinha azul, um negocinho assim e tal, aparece, né? Aí a pessoa vai para a delegacia, aí tem lá o mesmo azulejo com a linhazinha azul. Aí vai no hospital, no vídeo, né? Aí no hospital, aí tem o mesmo azulejo com a linhazinha azul. Não seria estranho para você? Talvez sim, né? Então o que eu faço? Improvisa, né? Papel, cobre com alguma coisa, né? Um tecido, estica um tecido, uma malha e tal. E aí você vai criando ambientações. Isso é importante, né? Ou a luz, ou somente a luz. Por exemplo, quer fazer um quarto? Deixa tudo apagado e coloca só uma luzinha em cima da cama, ou então como se fosse um abajur do lado da cama. Pronto, ninguém vê a cor da parede, ninguém vê nada, vê só ali a cama, aquele contexto e o abajur que a pessoa liga e desliga, né? Que pode ser aquelas lumináriazinhas de mesa, tem gente que tem uma lumináriazinha de LED em casa, né? Poderia utilizar. E aí você faz um quarto. E aí não vai mostrar a cor da parede, não vai mostrar o chão, não vai mostrar o teto da sala de aula. E aí as pessoas não vão pensar, ou perceber, ou acreditar que é uma sala de aula. Entendeu? É um exemplo. É um exemplo. E aí a gente pode ver de acordo com cada caso que a gente vai realizar, né? Como a gente, por exemplo, está falando de pandemia. Como é que eu faço uma UTI? A gente até brincou com esse exemplo na sala de aula, né? Nas nossas aulas. Como é que eu faço uma UTI? Né? Eu preciso de um respirador, eu preciso de um monitorzinho, né, com os batimentos cardíacos e tal. Então eu posso fazer esse tipo de coisas. E geralmente uma UTI é branca, né, tudo branco, então eu preciso procurar uma parede branca, botar um tecido, esticar um tecido branco, ou então posso fazer uma cortina, até aquelas cortinas de banheiro, né, que o pessoal tem meio de plástico, e aí eu posso dizer que é um hospital de campanha, entendeu? Pode acontecer. Estou me mexendo aqui que eu estou tirando a minha sandália. E aí eu posso ir me utilizando daquilo que eu tenho, daquilo que tem ao meu dispor, né? Uma cortina de banheiro, às vezes muita gente tem, entendeu? Então estica um cordão, vou até mostrar para vocês aqui, eu estiquei um tecido aqui, para trabalhar com vocês alguma coisa, que eu não sei o que, mas pelo menos para mostrar, eu botei um tecido que na verdade não passa de uma coxa de cama, né, que inclusive está muito amassada, mas o principal deixa eu ver, vou mostrar aqui para vocês. Para pendurar, eu não queria colocar prego na parede, eu botei aqui o armador e eu botei um cabo de som pegando a questão para segurar o tecido. Entendeu? Eu utilizei o que eu tenho em casa. Eu ia fazer um prego, tacar um prego na parede, poderia, mas eu vou usar novamente, agora, em breve. Então eu vou furar minha parede para quê? Então eu amarrei no próprio armador de rede, que já existe. Entendeu? E aí eu peguei um cabo
de DMX aqui que eu tinha aqui. Eu não enrolei para não quebrar, só fiz esticá-lo de uma ponta a outra colocando os plugs, entendeu? Então a gente pode utilizar da forma que a gente pode, da forma que a gente tem disponível, entendeu? Então a gente poderia botar aqui um barbante aqui e tinha dado certo. E colocava o tecido em cima, como se fosse um varal, entendeu? Mas o importante é que a gente faça, a gente precisa fazer. Continuando aqui, porque já está com muito tempo, eu estou com quase 1 hora já de transmissão de gravação, é muito tempo. Enfim, ambientes externos são ideais para a gravação de dicas. Por exemplo, a gente vai fazer um projeto piloto de um programa de TV. E aí a gente dentro do estúdio faz o apresentador, né, apresentando o programa, e aí de repente lá fora vai ter uma dica de, sei lá, uma dica de moda. Então vai lá fora, a dica de moda, um modelo desfila, dá uma voltinha e tal, né, e grava. Beleza. Ambientes externos são massa. Mas o problema é que, por exemplo, você tem que ter muito cuidado para não perder tempo e não atrapalhar o seu trabalho, né? Não só você perder tempo, mas de repente arruinar o seu processo. Por exemplo, na sua edição, você pode tirar algumas questões de movimentação de câmera, alguns ruídos, algumas sujeiras que entram na imagem. Não era para ter aparecido aquela lixeira. Você pode dar uma corrigida na edição, beleza. O áudio, você pode tirar algum ruído maior, um grito, um carro que passou, você pode fazer isso. Mas tem coisas que não dá para fazer milagre, entendeu? Tem momentos que não dá para fazer milagre. De repente, se você está gravando isso aqui, você já deve ter ouvido aí algum som de carro passando, né? Porque eu estou gravando aqui numa sala e aí tem carro passando na rua. Em algum momento vai ter um barulho maior de um ônibus, enfim. Tem coisas que eu não vou resolver, por quê? Porque é um vídeo entre eu e vocês. Mas se fosse um curta, se fosse alguma coisa assim, eu não poderia deixar acontecer, né? E aí, eu posso tentar melhorar o áudio, posso tentar melhorar o vídeo, mas não dá pra fazer milagre. Então, na hora que eu estou falando, tá passando uma moto, dá pra ouvir? É porque não tá mais acelerando. Mas tá passando um carro, tá passando uma moto barulhenta, tá passando um cachorro latindo, tem um cara no martelo batendo um prego, tem um papagaio, um passarinho, tem sei lá, uma metalúrgica que tá soldando não sei o que. Sabe? Então esse tipo de barulho, ele não vai poder ser corrigido, não dá. Você vai ter que gravar novamente. Então o ideal é que você vá no local, conheça o local, veja o que tem por perto. Tem uma construção, tem uma metalúrgica, tem, sei lá, uma escola, até uma escola que tem aquelas sirenes, vou imitar, já imitei, tem uma sirene absurda e tal. Então na hora que tu tá falando aqui, vem a sirene, acabou o teu áudio, entendeu? Então a gente precisa conhecer esses locais antes, fazer uma pré-produção, e aí a gente chama até de checklist, né? Olhar tudo. O que está faltando, microfone, bateria, não sei o que. Então aquela correção ali, entra também a realidade de conhecer já o local, ver se o local está ok, se está limpo. Aí tu vai fazer uma gravação, chega lá, está imundo. Aí tu vai ter que limpar, perder tempo com os atores, com os técnicos, todo mundo lá, e tu vai ficar varrendo o chão, passando pano, sabe? Então são coisas que não tem sentido. Então a gente precisa pré-produzir antes para que não tenha problemas depois, né? Vou fazer uma gravação, vai precisar de um café da manhã. Aí você chega em cima da hora lá para arrumar um café da manhã. O ideal é já ter preparado o que eu vou fazer para compor ali aquela mesa de café da manhã, né? Os produtos, ou enfim, algo que vai ser feito para que demonstre que a pessoa entenda em casa que é uma mesa de café da manhã. Uma mesa de café da manhã tem que ter o quê? Café, né? Aí no dia você esquece a garrafa de café. Né? Fica estranho, né? Uma mesa de café da manhã, café, né? Mínimo. Então tem que pensar nisso antes, tem que planejar isso antes, tá? Vou tentar correr um pouquinho por causa do horário, né? Um outro fator importante para vocês perceberem é essa escolha entre local fechado e local aberto, né? Por exemplo, vamos dizer que é um local fechado, mas é um ambiente privado. Por exemplo, vamos fazer uma gravação dentro de uma livraria
ou dentro da direção da escola. Então eu preciso pedir autorização, eu preciso usar num horário que não esteja sendo usado, que esteja fora do funcionamento, eu preciso já ter um roteiro para apresentar o que eu quero fazer, para poder a minha liberação acontecer. Por exemplo, você chega, eu quero filmar dentro de uma livraria. Aí você vai chegar para o dono da livraria e vai dizer, olha, eu estou querendo fazer um vídeo dentro da tua livraria, posso? Você acha que ele vai responder o quê? Pode não, né? Sem sentido. Agora se você chega para ele com um projeto e diz assim, olha, eu sou fulano de tal, da produtora tal, da produtora Pave Produções, e aí estamos trabalhando um curta-metragem para participar do Cine Ceará 2021, e aí a gente está procurando aqui a sua empresa, que é muito conhecida, né, no ramo literário, e a gente tem o maior respeito, os nossos professores nos indicaram o seu estabelecimento por ele ser muito reconhecido, e a gente gostaria de utilizar da sua livraria como locação para a nossa gravação, onde uma mãe vai fazer uma leitura para o seu filho, incentivando a leitura, né, do livro físico em detrimento das redes sociais. E aí a gente queria fazer essa gravação dessa cena, que para nós é muito importante, muito especial, por isso que a gente precisa de um local que também seja especial para fazer essa gravação, e a gente gostaria de contar com o Senhor. A gente tem aqui um ofício, a gente tem aqui um documento e uma cópia aqui do nosso roteiro também, para que o Senhor veja o que a gente vai realizar nesse dia. A gente pode ver um horário que seja fora do seu horário de funcionamento, né? E a gente traria todo o equipamento de iluminação, profissionais capacitados, e a gente só utilizaria por tantos minutos, né? No máximo 1 hora, e aí a gente poderia utilizar o seu ambiente, e ao terminar o nosso projeto, nosso processo, o Senhor vai ter o seu... A gente vai dar créditos no nosso curta para a sua marca também, como apoio, tá bom? E o que vocês acham? Vocês acham que ele vai aprovar para a primeira pessoa ou para essa segunda pessoa que fez toda essa apresentação do projeto, levou uma ideia pronta, disse o que vai acontecer e como vai ser feito? Eu acho que ninguém vai dizer que o primeiro, né? Eu acho que todo mundo vai dizer que é o segundo, por favor, né? Porque existe um comprometimento, existe uma credibilidade que você vai ganhar se você fizer dessa segunda forma, é lógico. Imagina se você levar desenhado, né? Se você levar bem bonitinho, né? Seria perfeito, né? Então a ideia é planejar e trabalhar bem essa realidade do antes, para na hora a gente não ter problemas, tá bom? Mais uma coisa sobre o local, por exemplo, em casa, você vai fazer um vídeo pro Jaime em casa, e aí você vai produzir um tutorial. Cadê a Agatha e a Arminha aí, que gosta de maquiagem, por exemplo? Vou fazer um tutorial de maquiagem. E aí você... Como é que você vai fazer? Você vai ter uma pessoa que vai estar ali sendo sua cobaia, e você vai precisar de áudio, você vai precisar de iluminação, você vai precisar de um ambiente que não reverbere, que não tenha eco, que você fale, né? Então tem que ter cuidado com essas coisas. Então, primeira coisa que eu falo, tamanho do cômodo. Mesmo que você não tenha muitos equipamentos, mas o ideal é que você tenha um tripé para ficar com a câmera fixa, né? E você vai ficar ali perto da pessoa e tal, vai, né? A pessoa sentadinha na frente da câmera, e você vai fazendo a maquiagem na frente dela, enfim, vai virando ali. A não ser que você faça em si mesma, né, a maquiagem, mas no exemplo eu estou colocando como você maquiadora e tem uma pessoa para receber a maquiagem. E aí você tem aquela câmera lá que está fixa nela, você faz e tudo, e a câmera vai captando ali. Então tem um espaço para você andar, um espaço para não pegar o fundo, de repente você não quer mostrar um fundo, então tem que ter um certo espaço para poder, de repente, você trabalhar até um desfoque, talvez no fundo. E aí,
você precisa de espaço. Não dá para fazer no banheiro, tá? Não dá para fazer no ambiente da cozinha que tem uma mesa e daqui a pouco vem alguém e passa. Não dá. Então tem que ser um ambiente que tenha espaço. Ah, na minha casa não tem espaço, então arranja a casa de alguém emprestado, uma varanda, enfim, um outro local que tenha condições, né? Da mesma forma, falei em varanda, mas aí ao mesmo tempo a gente tem que ver a acústica. Como é que é o som? É um local que é fechado? Ou que passou um carro, pronto, ninguém escuta mais nada? É um local que de repente tem criança que está brincando? É um local que de repente tem, sei lá, tu tá gravando aqui e daqui a pouco tua mãe grita lá na cozinha, passa pra dentro, no meio do teu vídeo. Ah, tu pode editar, beleza, mas se fosse ao vivo, né? Ia complicar. Mas enfim, ver a viabilidade de som, principalmente daquele som que entra para atrapalhar. Mas fora o som que entra, tem a questão do eco. Por exemplo, se você entra no banheiro, não sei como é que é na sua casa, se é com telha, se é forrado, se tem PVC, se tem, né, enfim. Banheiro muitas vezes acontece, você tem locais pequenos, com pouca ventilação, que às vezes é só um combogózinho, uma janelinha pequenininha, aquelas que dobram assim, né? Que a gente vai falando e vai esquecendo o nome das coisas, basculante, né? Enfim. Aí, coisinha pequena e tudo fechado. Se você fala, oi, banheiro, aí vai fazer, oi, 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 né? Oi, oi. Então, o eco seria isso, né? Você tem uma reverberação, você fala, o som bate na parede e volta. Então, ele tem duas vezes o mesmo som, porque ele vai refletir como se fosse uma reflexão de um espelho, é a mesma coisa do som, guardadas as devidas proporções do meu amigo Rafael. Mas aí, essa ideia de que eu preciso ter um local que tenha barreiras sonoras. Por exemplo, como é que eu posso trabalhar a questão do som para ficar sem muito eco, muita reverberação? Uma cortina, por exemplo, né? Como eu falei que eu botei aqui um tecido, um tecido ajuda. Então, você, por exemplo, na frente do microfone, no caso por trás do microfone, na sua frente, você tem uma cortina e quando você fala, aquele som vai se espalhar, porque a cortina ela tem uma diferenciação e ali aquele som vai bater e vai se espalhar. Ele não vai voltar para o microfone para captar duas vezes e criar um som de loop, entendeu? Que é o eco, né? Também. E aí, de repente, você tem um local que tenha móveis, que tenha janelas fechadas, claro, mas janelas, madeira, quadros. De repente, você pode pegar algum pallet e colocar aqui perto de você, sabe? Então, enfim, tem várias coisas que você pode utilizar. Né? O pessoal usa caixa de ovos e tal. Show, serve, tá bom? Serve sim, tá? Tudo aquilo que vai trabalhar para que o ambiente ele seja seja grande, mas ao mesmo tempo tenha onde o som se espalhar, entendeu? Para não ficar reverberando. Então isso é importante, certo? A acústica, né? A cor das paredes, por exemplo, não é legal. A preferência são cores foscas e neutras, né? Fazendo com que a luz seja absorvida e não refletida. Porque, por exemplo, você vai fazer uma gravação numa parede preta, é show de bola, mas você tem que ter luz para complementar, entendeu? Porque senão uma parede preta, o ideal seria cores neutras, né? Os bebês, né, por exemplo, rosa bebê, azul bebê, né? E não, né? São cores foscas, né? De repente os tons pastéis, né? E aí, porque por exemplo, o branco, eu estou aqui com, agora está tudo branco, você vê que está muito clarão. Para o que eu estou trabalhando, beleza, mas para maquiagem seria legal? Deixa eu ver, para um youtuber estaria legal? Não sei, talvez não. Talvez para o youtuber melhor seria um quarto descontraído, né, com cor, com objetos que tem a ver com ele, que tem a ver com aquilo que ele fala, né? Então, essa questão do cenário, a questão da luz, a questão da cor das paredes, tudo influencia, né? E aí a gente, por exemplo, uma coisa interessante, que eu não falei ainda, você tem que ter cuidado também para não ser tão espalhafatoso no cenário, para que as pessoas percebam mais no cenário do que em você, né? Se for um youtuber, por exemplo, as pessoas têm que ver o que ele é que é o centro da cena, né? As coisas que ele está falando e etc. E não somente o contexto, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio, tá? Que nada se sobressaia. Mas no final das contas, tudo precisa de planejamento, produção e ensaio.
né? Faz só uma primeira gravação, faz um ensaio para ver como é que ficou e tal, e depois a gente de repente faz o valendo. Antes de fazer esse vídeo aqui, eu fiz uma gravaçãozinha só para ver como é que tá o som, né? Para ouvir, para perceber e enfim, ver se dá para me enxergar, né? Porque a gente já tá à noite agora, eu tô gravando isso aqui à noite, né? E a gente tem uma iluminação bem forte, né? Bem, dá para me enxergar direitinho, né? Deixa eu ver aqui. Sobre microfone, a gente estava falando de eco, né? Sobre microfone, por exemplo, aqui eu tenho o exemplo do microfone mais clássico, que é o microfone dinâmico, né? Para quem já trabalhou comigo lá no terceiro ano, quem estiver vendo também do PAV 3, eu já falei sobre microfone, já levei vários microfones para vocês verem. E esse aqui é um microfone dinâmico, só que qual é o problema dele? Para o vídeo, assim como eu estou fazendo, eu teria que ficar segurando o microfone aqui perto da minha boca. Mesmo que desse para ver todo o meu rosto, é indesejável ficar segurando e ficar com a mão ocupada. Principalmente para dar aula, né? Eu poderia ter um quadro branco aqui, escrevendo alguma coisa e ter que ficar todo tempo jogando o microfone em algum lugar e pegando de volta. Não seria legal, né? O melhor, realmente, seria o microfone de lapela, que é mais barato, inclusive, para vocês, né? Quem tem desejo de comprar. Então, o mais acessível seria o microfone de lapela para você ligar no seu próprio celular. Tá? O ruim é que muitas vezes o cabo é pequeno, o ideal é que você compre um extensor, mas aí encarece, né? Mas muitas vezes o cabo é pequeno e você tem que ficar com a câmera muito pertinho de você, tá bom? Então já é uma dica para você perceber. Geralmente ele vai ser de 1 metro, 1,5 metro de cabo, então ele vai ficar muito pequenininho. Se você quiser botar a câmera distante, ele não vai dar certo, vai ficar puxando aqui a sua roupa, porque vai estar por dentro. Enfim, e eu estou usando aqui o Shotgun, né? Vocês vão ouvir o chiado aí, me perdoe, mas só para mostrar aqui para vocês. Estou aqui com uma proteçãozinha, olha só como ele é lindo. Ele faz a captação à distância, né? Olha só que belezura. Faz uma captação à distância e faz uma captação próxima também. Olha o tamanho dele, né? Que legal. Mas aí eu utilizo uma esponja porque eu estou, por exemplo, com o ventilador ligado aqui perto, né? Como eu estou com o ventilador, então o barulho do ventilador vai vir para cá, né? E aí ele vai ficar com aquele som de vento, entendeu? E aí quando eu boto a esponja, a espuma, ele vai me proteger dessa realidade do vento ficar com som de ventania nele, né? Inclusive eu testei, ouvi que tem um chiadozinho e tal, mas é de menos porque é quase um viva voz, né? Eu estou num ambiente que não é acústico, que não é totalmente fechado, passa carros aqui fora, tem portas que não é fechada, enfim, tem vários outros ambientes. Então, eu acho que o som está bom para o que eu estou fazendo. Mas dependendo do que você vai fazer, você precisa de ainda mais qualidade, tá bom? Ele tem muita qualidade, Shotgun, mas como eu estou dizendo, o ambiente aqui é que não é favorável, né? Eu tenho muitos sons externos e, enfim. O que mais? Pra gente ir finalizando aqui, ainda falta muita coisa para finalizar, mas eu vou ter que finalizar por causa do horário. É muita coisa, realmente. Mas vamos aqui, vamos ver mais alguma coisa. Para iluminar, vou apresentar alguma coisa para vocês para iluminar. Vou mostrar o meu refletor que eu fiz para vocês. Pegando aqui a minha arma, que é a minha outra câmera. Eu vou ficar de pé, vou mudar aqui a câmera. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Vou mostrar para vocês o outro refletor. Esse aqui eu fiz, olha só, que legal, né? Você vai ter problemas aí, mas só para você ver os LEDs. Vou diminuir que você vai melhorar a visualização. Olha só, que lindo. E aqui tem, ó, o dimmer, como eu falei, ó. Eu aumento aqui, ó, e aumenta a intensidade da luz. Viu? Ó, diminui e aumenta. Como assim, né? Aqui, ó. Controlezinho dimerizado. Lá na frente, né? Eu aumento e diminuo na hora que eu quiser. Tá? Só não sei aqui como é que tava para eu gravar o vídeo para continuar do mesmo jeito. Tá?
Então, um refletor desse eu fabriquei, eu fiz este refletor, tá? Só para vocês terem ideia e perceberem. Esse refletor eu que fiz. Eu peguei na verdade era um outro refletor, essa carcaça de alumínio arredondada. Eu comprei esse painel de LED interno, ele é 220 volts e foi bem barato. Só que ele é dimerizável, acaba sendo um pouco mais caro por isso, porque tem o LED que simplesmente acende, né, e apaga, pronto. Mas esse não, esse tem um controle dimerizável. Então eu tenho aquele controlezinho do botãozinho que vocês me viram ali a girar. Ele é o dimmer, então ele suporta até 3000 watts, então eu posso ligar várias lâmpadas nele, e lâmpadas dimerizáveis, no caso. E aí eu, com um só controle, eu aumento e diminuo a intensidade de luz naquelas lâmpadas que estão conectadas a ele, entendeu? Muito legal, eu acho muito massa, tá? E tem também esses refletores aqui, né? Aqui na minha mão aqui está meio iluminada, né? Aqui tal. Esses refletores são os que eu trabalho, né? Nos eventos, nas festas. E eu prefiro usá-los para luz de contra. Por quê? Porque eles são muito fortes, muito intensos. Se eu pegar um bicho desse, botar aqui no meu rosto, olha aqui como é que fica a situação, né? Não tem condições. A não ser que eu consiga trabalhar ofuscar essa luz de alguma forma. E aí a minha sugestão para vocês ofuscarem a luz, por exemplo, eu não tenho esse tipo de refletor na minha casa. Não vai dar para fazer um vídeo? Vai, né? Você tem possibilidade de usar a luz de LED normal, aquela bolinhazinha, né? A luzinha, pega um bocal, liga aquela luz assim na tua frente, e aí o que você faz para não ficar assim? Enchendo, assim, estourando no teu rosto, por exemplo. Coloca uma folha de papel ofício na frente da luz, né? De repente, se você conseguir, eu até vou falar mais na frente, mas eu vou comentar logo. O nome do equipamento que a gente usa no estúdio é o softbox, né? Softbox é aquele que é grande, é um quadrado, ou então o octabox, que são formatos bem diferentes, que aí ele faz a luz ficar difusa para que a gente tenha uma suavidade de iluminação. Esse aqui não é suave, ela não é difusa. Mas se eu colocar na frente lá do refletor, que vocês viram diretamente o LED, né? Se eu colocar na frente uma folha de papel, por exemplo, papel manteiga ou papel ofício normal, né? O A4, enfim, você já tem uma diminuição da carga de luz e ela vai ficar um pouco mais difusa. Difusa é suave nesse sentido, certo? E aí, você pode fazer isso com uma luz na sua casa. De repente tem aquelas lumináriazinhas de estudo, né, e tal, aí tem a luz. Bota uma luz um pouquinho mais forte, de 12 volts, por exemplo. 12 volts não, perdão. 12 watts. Volts é a voltagem, né, 12 volts, 110 volts, 220 volts. E o watts é a potência, né. E às vezes aquelas luzinhas de estudo, elas são 4 watts, 5 watts, que é só para botar numa mesa, né. E aí não é para apontar para a pessoa. Então, se você troca uma por uma de 12 watts, ela já multiplica por 2, 3, e aí você já tem uma luminosidade maior. Aí bota uma folhinha de papel, bota ela pertinho de você, o celular aqui e pronto, você já consegue fazer um vídeo. Entendeu? Éder, mas ele não fica que nem um ring light. O que é o ring light, né? Que é aquele que fica o desenhozinho, uma bolinha no olho. É muito lindo aquele, né? Mas ali é um pouquinho mais caro. Você vai ter que investir uns 50, 60 reais para comprar o pequenininho, que não é tão bom, né? Mas aí você vai aumentando os tamanhozinhos, até o melhor que seria, né, um de 40 centímetros assim, que você bota o celular dentro e tal. Aquele ali é uns 200 reais com o tripé, né? Com o tripé. Então acaba não sendo muito acessível para todo mundo. Então sugiro que a gente possa fazer coisas em casa mesmo, tá? Tem tutorial aí na internet para fazer tripé, tem tutorial para fazer softbox, tem tutorial para fazer luminária. Você pode pegar e fazer um ring light com iluminação também. Você pode fazer os bocaizinhos, pega uma madeira, né, arredondada, manda o cara cortar ali que faz móveis ali, ele faz uma estrutura assim de madeira redonda e você coloca vários bocais, né? E aí você coloca lâmpadas fracas, tipo 3 watts, aí você coloca várias de 3 watts. Então você pode colocar ele a mais distância
e aí ele vai ficar redondinho no seu olho, várias luzinhas pequenininhas no teu olho. É o que os artistas fazem, né? Tem muita gente que gosta e tal. Se você gostar, você pode fazer assim também. Para ilustrar, para não ser só falatório, por exemplo, quem gosta de maquiagem, é o mesmo princípio do espelho da maquiagem, né? O espelho da maquiagem ele tem no redor cheio de iluminação, aqueles espelhos de camarim, né? Não sei se eu mandei para vocês, no local que eu fui, para um evento que eu fui, tinha lá uma sala que era só de camarim, que era um espelho enorme, cheio de iluminação ao redor, era lindo e perfeito. E tinha as lâmpadas, os interruptores que ligavam diferentes. Você podia ligar luz branca fria e luz branca quente. Bastava clicar no interruptor, né? E aí ficava o amarelado ou ficava meio branco. Né? Que legal, né? Enfim, se a gente não pode ter assim, a gente faz com o que a gente pode, tá bom? Então não se estresse não que dá certo. A gente faz do jeito que a gente pode fazer. Tem aqueles holofortes, né? Aqueles de jardim, que é um quadrado assim, preto, de LED. Inclusive eu tenho também daqueles, uso muito para os eventos, uso para as minhas transmissões. Lembrem que até eu mandei para o pessoal do PAV3 que está acompanhando, eu mandei para vocês lá a transmissão que eu fiz, mandei vários equipamentos, eu mandei a foto também do iluminador holoforte, né? Que a galera usa para jardim, para campo de futebol e tal. Então, se você tiver um bichinho daquele de 50 watts que na escola tem um meu lá, junto com as coisas do Sávio, e um de 100 watts, por exemplo, ele dá para fazer um estrago, né? Então, um ambiente maior, você ligando ele ali, ilumina tudo, tá bom? Então, dá para fazer? Dá para fazer. Só tem que começar a fazer, entendeu? Tem que começar verdadeiramente a fazer. Vamos lá, só para eu terminar aqui, para fechar 2 aulas aqui com vocês. Dá para fazer um estúdio caseiro? Dá. Mas eu queria deixar bem claro isso. O cenário não é só uma questão de objetos dispostos. Mas existe o porquê de cada objeto estar ali, naquele local que você coloca, né? Pois eles dão sentido à personalidade do interlocutor ou o conjunto da narrativa. Então, por exemplo, se você simplesmente só faz jogar objetos para poder compor, e se ele não tem sentido nenhum, as pessoas que vão assistir vão ficar fazendo conexões, às vezes erradas, entendeu? Então, o ideal é você utilizar aquilo que você vai querer que te identifique, que te personalize, entendeu? E isso vai te ajudar muito. Eu vou ver se eu consigo fazer a edição depois que eu terminar esse vídeo, porque na verdade eu não queria fazer a edição não, é por isso que eu já fiz com 2 câmeras, que era para não ter que fazer a edição. Mas se eu for fazer a edição eu vou colocar algumas imagens para vocês verem, por exemplo, de um estúdio caseiro, de repente de uma iluminação, ou de algum exemplo que a gente possa fazer, certo? E aí vou só terminar esse momento fazendo um apanhado daquilo que a gente precisa fazer, por exemplo, se a gente tem equipamento ou se a gente não tem, quais são as questões técnicas que a gente tem que ver para a hora de fazer um vídeo desse, por exemplo. Lembrando, né? Qualquer vídeo, inclusive de um youtuber, de um propaganda, seja o que for que a gente for fazer, a gente precisa desses recursos técnicos. E aí, por exemplo, tem que trabalhar a estabilização da câmera, que no caso é a questão de usar um tripé. Eu não tenho tripé, né? Beleza, então coloca um banco alto, coloca uma mesa, coloca livros em cima, enfim, coloca de uma forma que dê para segurar a tua câmera, para ela não ficar tremendo, e ao mesmo tempo que você enquadre bem aquilo que você quer focar, né? Por exemplo, você vai trabalhar aqui, eu estou trabalhando com vocês no computador, e aí eu coloquei uma estrutura, que eu acho que você já deve ter visto aí na hora que eu passei a câmera, como se fosse um organizador de plástico, para ele ficar da altura do Éder sentado, entendeu? Então o computador ele está mais ou menos da minha altura quando eu estou sentado. Então a ideia é que o meu celular ele sempre fique na minha visão dos olhos, entendeu? Então, eu não tenho tripé, mas aí você coloca uma estrutura, uma mesa, e coloca em cima da mesa outra coisa que faça com que o teu celular ele fique da altura dos teus olhos, que é o ideal, entendeu? Para você olhar para o interlocutor olho no olho. Essa é a ideia, né? Isso passa credibilidade também, daquilo que você está falando, daquilo que você quer administrar, passa uma credibilidade quando você olha olho no olho. Claro, se você quiser fazer um outro movimento, vou dar um outro exemplo aqui,
que a gente pode fazer, pode realizar, e em algum momento pode ser interessante, pode ser viável, a gente faz. Estou aqui fazendo aqui para mostrar para vocês o que eu quero dizer. Pode ser que seja, vamos dizer que seja pensado, é algo que você pensou, você quis fazer assim. Então você vai e de repente pode fazer um outro tipo de câmera, né? Como por exemplo essa câmera que eu estou fazendo agora, né? Totalmente diferente, uma postura diferente, uma posição diferente, porque eu quis que fosse assim, né? Também tem outras possibilidades, né? Vou mostrando aqui possibilidades para vocês, né? De repente eu posso colocar do jeito que eu achar interessante que seja, entendeu? E aí eu vou trabalhar de acordo com a forma que eu quero utilizar a minha câmera, né? Sendo que, como eu estou dizendo, eu estou fazendo isso aqui sozinho. Então você pode fazer sozinho também, entendeu? Então, existem várias possibilidades para se trabalhar, inclusive estando sozinho, né? Você pode ter dificuldades de arranjar alguém para te ajudar, então você pode fazer sozinho, usando várias técnicas ou ferramentas que possam te ajudar. Como eu estou mostrando para vocês, eu tenho um tripé. Eu tenho um tripé do celular, vou mostrar de novo aqui. Tem um tripé, mas eu não estou usando, por quê? Porque a minha ideia não era gravar em pé para vocês, né? Eu ia inicialmente gravar em pé, mas depois eu quis trabalhar de outra forma, certo? Vamos continuar aqui para a gente terminar. De repente você pode ter caixa de sapato, você pode ter, enfim, caixas mesmo. Você pode trabalhar para deixar o seu celular numa posição legal, você pode trabalhar com esses tipos de materiais, certo? Não coloca em cima de equipamentos, por exemplo, uma geladeira, uma televisão, alguma coisa assim. Não coloca, por quê? Porque quando eles funcionam, eles tremem, né? Uma geladeira fica tremendo direto, tem uma vibração. E aí se você colocar em cima da geladeira vai ter uma vibração, né? De repente um frigobar, uma própria televisão mesmo, se tiver passando outra coisa ali, de repente pode estar em funcionamento, pode estar tendo alguma vibração que vai fazer a tua imagem ficar tremida. Parece besteira, mas cuide para não deixar a câmera abaixo do nível dos seus olhos. O que ocorre é que quando você faz isso, caracteriza uma postura arrogante, de prepotência, né? Não vou nem dar exemplos no meio político, que é para não gerar problemas, mas, por exemplo, se eu coloco a câmera e me apresento desse jeito, dá a impressão de que eu estou nem aí para você, entendeu? Dá a impressão de que eu sou maior e você é menor e tal. Então, esse tipo de câmera é ideal que a gente não utilize, tá? Que utilize uma forma onde eu posso me mostrar para você assim. Da mesma forma como superior também, né? Se for superior também é estranho, por mais que seja muito parecido com o que a gente faz nas selfies, né? Mas não é algo legal porque dá a impressão de que você é quem está diminuindo, entendeu? Então o ideal é que ninguém diminua, é que a gente seja de igual para igual. Essa é a ideia, tá bom? Então tenha cuidado com a questão do enquadramento por esse tipo de coisa, porque tudo que a gente está falando aqui é também psicologia, né? Um movimento que eu faço, um sentido, por exemplo, eu faço legal, todo mundo entende que é um legal, né? Mas se eu fizer alguma coisa com a mão, pode de repente parecer que eu estou fazendo algum símbolo de facção, torcida organizada, entendeu? Então, eu tenho que ter cuidado com tudo isso. É necessário ter um cuidado com tudo isso. O que eu posso estar fazendo pode estar transparecendo uma outra coisa. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Vamos proporcionar que as pessoas nos interpretem bem, né? A iluminação. Uma dica para a iluminação é a gente aproveitar a luz natural. Como eu estou aqui gravando à noite, eu não tenho luz natural, né? Eu tenho uma luz artificial que eu instalei. Se você tiver iluminação natural num quarto, numa sala, em algum lugar, se você tiver como usar, use, né? Porque aí de repente se você fecha a janela, ela é de vidro e entra luz, enfim, você pode utilizar aquela luz. Lembrando que a gente não pode, a gente tem que ter cuidado com as sombras,
Por exemplo, nessa câmera que você está me vendo, não tem sombras. Por quê? Porque eu tenho uma luz de contra. Se eu tirar a luz de contra, já tem uma sombra aqui, né? Que atrás tem uma sombra. Então, eu usando a luz de contra, ó, não tem sombra alguma. Por quê? Porque eu estou iluminando aqui o tecido que está atrás de mim e a parede. Se não tivesse o tecido, tinha a parede também, que também estaria sendo iluminada. Certo? São coisas que a gente tem para perceber e para refletir. Na hora que a gente precisar utilizar isso como eu quero fazer assim, beleza, né? É proposital. Agora, quando não é proposital, então é ideal que eu não use. Naquela outra câmera que eu usei, que estava posicionada aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês. Olha a sombra que fica, como é que fica. Aqui já é o refletor que está no chão, apontando para o teto. Olha como é que está lá em cima. Tá feio, né? Mesmo que eu estivesse mostrando essa câmera propositalmente, olha, mexendo aqui as mãos aqui, mas a sombra não estaria legal, né? Não estaria interessante. Vamos terminando aqui. A câmera precisa estar de costas para a luz, de forma que você esteja contra a janela, né? Não grave um contra-luz, porque não vai ficar legal. Na verdade, você vai fazer uma silhueta sua, né? Se, por exemplo, tiver uma luz vindo lá de trás, vou fazer aqui, eu vou apagar essa luz da frente para a gente ver, tá bom? Só para a gente verificar. Na verdade, eu não apaguei, eu simplesmente diminuí bem muito, diminuí bastante. Olha como é que eu tô. Olha aquela outra câmera como é que eu tô. Tipo assim, as pessoas não conseguem me enxergar direito, entendeu? Então eu preciso ter a luz de frente e não depender somente da luz de contra. A luz de contra, como eu disse, pode ser a luz do sol. Isso aqui poderia ser uma janela. Ó, a câmera deu uma melhorada por causa da minha mão aqui, que ela vai fazendo automaticamente, né? Ela vai focando. Mas isso aqui poderia ser uma janela aberta. Uma janela aberta eu ficaria desse jeito aqui, entendeu? E não é legal. Olha só, como é que eu posso me comunicar com você desse jeito? Vou acender aqui novamente. Ó, a diferença. Bem melhor, né? Bem melhor assim. Então, pra gente ter esses cuidados, vai usar luz natural? Beleza. Mas aí tem cuidado com a questão das sombras e a questão do efeito silhueta, né? Pra gente ter muito cuidado com ele, tá bom? Se você vai usar uma câmera profissional, que eu não sei da escola se alguém tem, mas é bom falar, tem que ter cuidado com a lente, né? De repente, se você usar uma lente grande, a lente grande ela vai ter uma distância focal maior e aí você vai ter que ficar bem mais longe da câmera. O ideal é usar uma lente pequena, né? Se for um profissional, a profissional ela vem, a maioria dos kits de câmera profissional ela vem com a lente 18-55, né? Então você pode trabalhar de pertinho com ela, entendeu? Então, tripé, a câmera e a lente. O celular. Se for o celular, você pode ter aquele controlezinho no touch ali, de aumentar e diminuir o zoom e tal. Mas o ideal é que você não use o zoom óptico, digital no caso, porque aí você vai perder também resolução, perder qualidade. Então, o ideal é você enquadrar o celular na distância exata para você gravar o seu vídeo sem precisar ficar fazendo edições depois, entendeu? Então, o ideal realmente é já fazer a marcação da distância com o tamanho 1:1 do celular, tá? E a questão do celular também tem, eu não comprei o microfone de lapela, então você vai ter que fazer gravação de viva voz com o celular. Então tem a questão do silêncio e tem a questão da distância do celular com o microfone. Tem gente que vai querer fazer com a frontal tem menos qualidade, né? A câmera que tem mais qualidade é a câmera traseira. Então o ideal é que tivessem duas pessoas, uma para ver e a outra para, né, apertar ali, gravar e tudo, e a outra para fazer o seu vídeo tranquilamente, né? Porque a câmera frontal você tem ali o retorno de vídeo que você pode ver para a tela, olhar para a tela e ter um retorno de como está sendo a imagem, né? Então, só que a câmera frontal não tem a mesma qualidade. Então, o ideal era que tivesse uma outra pessoa para te ajudar, pelo menos para apertar o botão e dizer, não, tá ok, né? Ou então para que você
vá lá para a câmera, deixe tudo no ponto com uma cobaia sentada na cadeira lá, mostrando, né? Você ajeita tudo direitinho e depois a pessoa vem só para apertar e você vai gravar o seu vídeo, tá bom? Então essa é a ideia. Mais alguma coisa aqui? Sim, só para falar para quem não tem equipamentos, né? Como eu disse, você pode fazer com o seu celular, com o smartphone, o microfone de lapela para captar melhor o áudio, né? Pode fazer com o microfone do celular. Se for fazer, não usa diretamente um WhatsApp da vida, né? Como a gente já conversou em sala de aula. Grava no gravador de áudio do celular, tá bom? E aí, o resto é criatividade para fazer um bom roteiro, para fazer um bom planejamento de vídeo, daquilo que você quer passar, daquilo que você quer transmitir. Se for um curta que tem um bom roteiro, isso já faz total diferença, né? Porque o resto vai ser realmente criatividade, tá bom? Mas assim, se você tiver disposto a fazer em casa, no YouTube tem muito tutorial da galera fazendo coisas em casa. Fazendo tripé, fazendo softbox. Tem até a dica que eu disse que ia dizer, que é o balde box. Já ouviu falar? Esse refletor que vocês viram, eu mostrei pra vocês. Ele tem uma estrutura de alumínio que é bem legal. Mas é uma estrutura de alumínio, é de um refletor, né? Mas, por exemplo, eu poderia ter feito com um balde. Tanto um balde de plástico quanto um balde de metal. Não sei se você já viu, mas em alguns locais que trabalham feira livre, aqueles locais que vendem coisas para casa, tem uns baldes que são de metais também, né? E aí você pode de repente fazer com um balde. Lá no fundo do balde, é porque eu não tenho aqui perto, senão eu ia mostrar para vocês. No fundo do balde, você faz um furo, coloca por dentro do balde o bocal de luz, né? E parafusa, fura outro buraquinho só para passar o fio pro lado de fora. Então quando você passa o fio pro lado de fora, dentro do balde, você vai tirar aquela azeia para não ficar batendo, né? A azeia que chama, né? A alça. E aí você, dentro você vai ter a luz, e aí você pode pegar aquele balde por dentro e colocar papel laminado. Laminado é aquele que brilha. Cobre ele todo com papel laminado, deixa a luz dentro, pode ser uma luz fluorescente ou uma luz de LED, e aí aquele fio por baixo você tira, e aí você vai ligar na tomada. Ah, Eder, mas como é que eu vou botar em algum lugar? Você pode fazer 2 furinhos no lado, na lateral, e de repente colocar ali uma madeira, colocar um cano, colocar outra coisa, para ele ficar, para colocar em algum lugar, né? No meu caso aqui eu coloquei... Quem trabalhou comigo lá no Joscar, né? No dia que eu estava montando, tem uns ganchozinhos que eu mandei fazer, que na verdade eu comprei pronto, mas que você pode até mandar fazer. É um ganchozinho, que de um lado é um gancho e do outro lado tem um parafuso que quando você coloca em algum local, você trava, entendeu? É muito legal. Aí eu coloquei no refletor e eu coloco onde eu quiser. Eu coloco no tripé, eu coloco no armador, eu coloco enfim, em cima, de cima para baixo, eu coloco onde eu quiser. Porque aí eu posso controlar ele pelo parafuso, entendeu? E aí da mesma forma você pode fazer em casa. Se você conseguir colocar o parafuso, show de bola. Se não, coloca ele lá, faz um buraquinho, puxa uma cordinha, amarra, sei lá, faz qualquer coisa para deixar esticado. E aí você pode colocar, entendeu? Dá pra fazer, dá pra fazer. Só não é legal fazer cola, com cola, essas coisas, porque aí ele acaba podendo cair no chão e quebrar a lâmpada, aí vai dar prejuízo, aí você vai levar um carão. E vai dizer que foi o professor que mandou e não foi o professor que mandou, tá bom? Mas eu não sei mexer com parte elétrica e tal. Quem é da galera da disciplina de direção de arte, eu tenho interesse em ver com vocês um dia pra gente trabalhar a parte elétrica, de repente montar uma extensão, entender como é que funciona um T, como é que funciona uma emenda, a questão dos cabos, né, pra gente ver e soldar um cabo e etc, tá? Que é pra gente ter essa ideia, conhecer algumas ferramentas, né, mexer com alicate, mexer com a chave de fenda, que é uma chave de grifo, né? Tem gente que não sabe nem o que é uma chave de grifo, né? A diferença de uma chave estrela, né? Tem diversos tamanhos, então chave de boca, chave de fenda, então tudo isso a gente pode ver, a gente vai ver. É ideal que a gente veja, tá bom? Espero que a gente volte logo da pandemia, que a gente possa conseguir ver tudo isso que é necessário para a nossa formação também,
tá bom? E aí pode ajudar para a gente fazer os nossos equipamentos em casa, tá bom? Então chegando realmente ao final do nosso momento, só para deixar claro e lembrar para vocês, o cenário compõe um ambiente a partir de uma decoração, né? Que tem a ver com a cor, tem a ver com ou é chamativo demais não é legal, o escuro demais não é legal, então quanto mais neutro melhor. Então, para finalizar, né, fazendo uma conclusão, então quem está assistindo quer perceber qual é a mensagem. E aí você tem uma mensagem a passar. O que você quer passar? Você quer passar sobre si? Você quer passar sobre o seu cenário? Você quer passar sobre a sua decoração? Então, né, tem que ter muito equilíbrio com relação a isso. Então, tem gente que usa papel de parede, tem gente que usa banner, tem gente que usa lona, tem gente que usa desenho, tem gente que faz um pinta de escuro e depois faz uns desenhos de giz. Enfim, a criatividade é o que manda, mas é de acordo com aquilo que você quer transmitir, tá bom? Cor da parede, cor dos objetos. Eu só preciso que as pessoas entendam a minha mensagem. Eu tenho que ser conciso na minha mensagem, tá? Então, coisas muito chamativas vão chamar muita atenção e vão desviar um pouquinho o foco, tá bom? Muito cuidado com o som, muito cuidado com o áudio, porque as pessoas precisam entender aquilo que você está colocando, aquilo que você está... Se você de repente estiver ministrando uma mini aula, um workshop, um tutorial, as pessoas precisam entender muito bem para não fazer nada errado, né? Tem gente que está dando uma receita lá, não sei de quê, de repente diz duas colheres, aí não falou direito, dá a impressão de que foi 10 colheres. Aí se a pessoa botar 10 colheres na receita, a pessoa perdeu a receita, errou. Então não vai ficar legal, tá bom? Então as pessoas têm que entender muito bem. Quando você puder, usa legenda, né? A galera aí que é super da edição, tranquilamente faz uma vinheta, faz uma legenda, então usa legenda, tá dando um número, coloca lá o número na legenda, o nome de alguém, de um convidado, coloca lá na legenda, é importante, tá bom? Então, no mais, é muito isso. Deixa eu conferir aqui o tempo da nossa live. A gente já tem aqui estamos nas nossas 2 aulas. Vou fazer a chamada agora. Não, tô brincando. Não vou fazer a chamada, mas gostaria que o máximo de pessoas possíveis tivessem acesso a esse material para que a gente pudesse estar presente, né? Eu sei que eu não vou poder estar ministrando aulas sempre, porque vou postar essa aula e talvez vai passar uma semana a galera vê quando pode e tudo, mas se vocês acharam legal, se vocês tiverem gostado, eu gostaria muito que vocês dessem o feedback. PAV 2, eu estou no grupo lá do WhatsApp com a Mace lá e tal. PAV 3, eu estou no grupo do WhatsApp também com o Sávio e tal. Então, manda um feedback dizendo o que vocês acharam, tá? Se foi legal, como é que a gente pode melhorar, o que vocês querem ver, né? De repente ficou uma dúvida, eu quero saber mais um pouco sobre o microfone, eu quero saber mais um pouquinho sobre o DMX, as cores e tal, como é que faz, e eu quero saber mais um pouquinho de alguma outra coisa, então manda aí o seu pedido que a gente procura fazer, tá bom? Eu estou mudando aqui as cores, ó, olhando para vocês, eu estou mexendo aqui nos botões da minha mesa DMX, olha que legal, né? Uau, 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 uau. É festa! Quer dizer, a festa eu vou botar aqui. Aí, ó. Viu? Então a gente pode trabalhar tranquilamente. Eu posso trabalhar tranquilamente com vocês, mostrar como é que funciona muita coisa, tá? Mas aí vocês precisam me ajudar também. Então, num próximo momento, se der certo a gente fazendo de novo, eu vou mostrar também um pouquinho mais sobre cenário. Eu vou montar com vocês um cenário e a gente pode trabalhar essa questão da iluminação, mostrar para vocês como é que funciona, de repente pode até mostrar aqui no refletor como é que muda a cor e tal, para que de repente um dia, se a gente precisar, a gente já ter vocês sabendo de tudo isso, tá bom? Gente, obrigado, tá? Tchau, tchau, se cuidem, né? Fiquem em casa, é o que todo mundo está dizendo, mas sei que é redundante eu dizer isso, mas é a única coisa que a gente pode dizer mesmo, sabe? Não tem o que fazer não, é ficar em casa, tentar se cuidar, e em breve a gente vai estar junto de novo. Mas não desista, não deixe de estudar, não deixe de trabalhar aquilo que é importante, porque a gente precisa. A educação pode ser a nossa única forma
de alcançar os nossos sonhos e objetivos. Pode ser não, na verdade ela é, né? E aí, eu, professor Éder Machado, tenho certeza que posso falar pelo Sávio e por diversos outros professores. Nós estamos do lado de vocês. A gente não quer endoidar o juízo de vocês com muita atividade, a gente não quer atrapalhar a carreira de vocês, nada disso. A gente, pelo contrário, toda vida que a gente cobra ou que a gente passa alguma coisa, toda vida que a gente quer insistir em alguma coisa, é porque a gente acredita que vocês podem, acredita que vocês conseguem, e na verdade, no final das contas, a gente sabe que vocês vão conseguir e a gente está aqui para apoiar, tá bom? Então, Deus abençoe, fiquem em casa, cuide dos seus e vou aguardar os feedbacks, tá bom? Tchau, tchau!